Portugal 9-1 para cima da Armênia, um jogo que começou meio estranho, tendo em vista que Portugal faz um gol rápido, mas toma um empate com um pouco antes de 20 minutos de jogo. Porém, a partir daí, domina o jogo de forma muito mais tranquila, chega a fazer 5-1 no primeiro tempo e no segundo tempo completa a goleada em 9-1. Vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Eu não sei se eu vou conseguir lembrar de todos os gols, né? 10 gols na partida é muita coisa. Mas os pontos cruciais aqui do jogo é o Renato Veiga, defensor ex-Juventus, tá no Villarreal, abre o placar. Portugal acaba tomando um gol de empate do Spezia, basicamente um contra-ataque, uma espetada, uma das únicas jogadas de ataque da Armênia, uma jogada de transição, e que consegue empatar o jogo. Nesse momento, eu até fui conferir a cronologia dos gols de novo, porque nesse momento o jogo da Hungria e Irlanda estava empatado em 1-1. Se aqui terminasse empatado e a Hungria vencesse, ficaria empatado em pontos com Portugal. E aí iria provavelmente para saldo de gols. Né? E aí Portugal teria que fazer mais contas, coisas que ninguém quer, tendo visto que Portugal era e é claramente a melhor equipe do grupo. Já vale destacar, inclusive, eu fiquei em dúvida se eu trazia ou esse jogo ou o jogo da Irlanda contra a Hungria, em que a Irlanda vence por 3-2. Eu achei muito mais épico e muito mais incrível a vitória da Irlanda do que essa de Portugal. Essa de Portugal é porque foi uma goleada incrível, né? A da Irlanda foi uma história muito bonita, tendo visto que a Irlanda saiu perdendo por 2-1, empatou o jogo e fez o terceiro gol no último lance do jogo, aos 50 do segundo tempo, com Troy Parrott, que torcedor português conhece bem. Na última rodada venceu a Portugal por 2-0 com dois gols dele, né, pela Irlanda. E ontem venceu por 3-2 com três gols do Parrot, sendo que o último gol é o gol decisivo no último lance da partida, que tirou a vaga da repescagem da Hungria e deu para Irlanda, né? Enfim, aquele jogo foi realmente memorável. Mas como Portugal tem mais mídia, eu tenho que pensar na mídia, né? Então estou fazendo um vídeo sobre Portugal. Depois de tomar um empate 1-1, o 2-1 é um gol que a Armênia não poderia cometer esse tipo de erro, porque já é um time que não se defende bem e ataca mal. Esse gol de Portugal é de um recuo do jogador da Armênia e ia buscar o goleiro. O Gonçalo Ramos estava esperto, antecipou, faz o 2-1. Ali acabou o jogo, porque a Armênia não se defende bem, não ataca bem e ainda entregou o gol da virada para Portugal. A partir daí é uma avalanche. O João Neves faz o terceiro, o João Neves faz o quarto e o Bruno Fernandes faz o quinto, que fecha o primeiro tempo. Vale destacar um dos gols do João Neves, é uma cobrança de falta. Para mim, o gol mais bonito do jogo. Foi realmente um gol bem bonito. No segundo tempo, ainda teve um gol de meio que um mini voleio do João Neves, que foi muito lindo, né? E já falando em segundo tempo, logo no início, o Bruno Fernandes faz o sexto, saindo cara a cara tirando do goleiro. Depois faz um gol de pênalti, que já tinha feito um no último lance do primeiro tempo, faz mais um no segundo. O último gol da partida é do Francisco Conceição, já com 47 do segundo tempo. Uma coisa que vale destacar é que Portugal rodou bastante o elenco para esse jogo daqui, cara. Então, por exemplo, o Rafael Leão foi titular nesse jogo, Gonçalo Ramos foi titular nesse jogo, fez algumas variações em relação à última partida, e o Dalot não jogou, né? Por exemplo, jogou o Semedo e o Cancelo nas laterais. Então fez algumas alterações em relação ao jogo contra a Irlanda. Não tinha o Cristiano Ronaldo, é lógico, porque tinha sido expulso. Mas o nível de competitividade é bem diferente. A Armênia foi um saco de pancada, eu vou representar isso aqui na tabela final do grupo. Deixa eu ver se tem aqui, para conseguir representar isso bem. Ó, estatísticas para mostrar o desnível. 27 chutes de Portugal sendo 13 a gol, 3 da Armênia sendo 2 a gol. Posse de bola 72% a 28%, escanteio 7-1 Portugal. E aí a gente olhando a tabela final, Portugal ficou em primeiro com 13 pontos, segundo a Irlanda com 10, terceira a Hungria com 8, né? Com a vitória a Irlanda passou da Hungria, com o empate a Hungria iria para a repescagem. E se Portugal perdesse e a Hungria vencesse, a Hungria ia direto Portugal para a repescagem. Esse era o perigo desse último jogo. Só que Portugal enfrentando a Armênia era quase que impossível ter alguma complicação. E aí a Armênia é a última colocada com 3 pontos e saldo de menos 16. Venceu um jogo, perdeu 5. Esse jogo que venceu provavelmente foi em casa contra a Irlanda, né? Eu acho que foi isso, cara. Foi isso ou foi a Hungria, né? Mas enfim, a Armênia foi o verdadeiro saco de pancadas do grupo.
E fecha nesse 9-1, não tem nem muito mais o que falar. Um desnível muito grande. Seleção portuguesa é muito melhor. O time reserva de Portugal, o terceiro time de Portugal, o quarto time de Portugal, o quinto time de Portugal é muito superior que a Armênia, cara. Podia pegar só o time do Braga, só o time do Estrela Amadora, time do Gil Vicente, colocasse pra jogar, que ganhava dessa seleção da Armênia. Então, não precisou nem fazer força. Teve uma complicação inicial, porque tomou um gol e uma espetada de contra-ataque no início. Mas depois da entregada do jogador da Armênia, que saiu o gol do Gonçalo Ramos, aí ele desanda e os grandes destaques são o Bruno Fernandes e o João Neves. Na minha visão, principalmente o João Neves. E nessa temporada mesmo ele já teve um hat-trick pelo PSG contra o Toulouse, em que ele faz 3 golaços, sendo 2 de voleio e um chutaço de fora da área. E dessa vez ele faz um golaço que foi um chutaço de fora da área também. Faz um golaço em cobrança de falta e faz um golaço e um mini voleio também. Cara, o João Neves, ele é um meio campista, normalmente ele não chega e faz tantos gols. Mas quando ele faz, ele mete logo 3 e 3 golaços também. Para mim, o grande destaque do jogo foi o João Neves. Baita jogo dele, baita jogo de Portugal. Um amasso para cima da Armênia. Portugal garantido na Copa do Mundo. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou.